Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo Microsoft Flight Simulator 2020 e com um assunto bem interessante e que é tema de pergunta também. As pessoas vivem me perguntando se realmente vale a pena investir em um pedal, né? Esse negócio que você tá vendo aqui do lado esquerdo, ele tem um papel muito importante e a gente vai falar sobre isso. Então, se você quiser saber se realmente vale a pena comprar um pedal para você voar no seu simulador de voo preferido, vem comigo, vamos lá. Bom, pessoal, para a gente fazer esse teste, a gente vai usar aqui o Quest Kodiak da Simworks Design, aeronave muito bacana. E a gente está aqui no aeroporto de Diamantina, Juscelino Kubitschek, desenvolvido pela Geardown. Tá na rota dos aeroportos regionais que em breve a gente vai mostrar aqui no nosso canal. Então vamos lá. Pedais, tá? Aeronaves menores, você vai perceber uma interação muito maior com a aeronave do que em aeronaves maiores. Aeronaves maiores você vai fazer pequenas correções. Você vai usar, talvez, no simulador de voo, mais para fazer taques do que para pousar e decolar. Mesmo assim, é bom sobressaltar que nas aeronaves reais o pedal ele não é utilizado para fazer taques. Então você vai perceber no simulador de voo que a utilização dos pedais ele vai acabar sendo muito mais eficiente em aeronaves menores, né? Então quando você pressiona aqui, ó, você pedalou para a esquerda, você tem o movimento do leme para a esquerda. Pedalou para a direita, você vai ter o movimento do leme para a direita. Executando, portanto, esses movimentos, a aeronave vai virar para o lado esquerdo ou direito conforme você comandar. Você também tem esse comando aqui, ó, que é o comando de freios e que em algumas aeronaves você também pode utilizar como freio diferencial para fazer curva, ou seja, você pisa de um lado do freio, esse lado para, então a outra roda continua girando, a aeronave vai virar para o lado que você pisou no freio. Pisou no outro, ela vai fazer curva para o lado esquerdo aqui no caso. E pisando nos dois, você está usando o freio normal. Ele tem controle de intensidade também, tá? Esse aqui, da Logitech. Nas aeronaves maiores, desde que você tenha comandado o uso dele, algumas aeronaves acabam demandando que você, em algum momento, você pressione um determinado botão para você transferir os comandos do pedal para o trem de nariz, tá? Por exemplo, aeronaves como o A320 da Fênix, eu acho que o Fly-by-Wire também ele tem esse sistema, e o 737 eu não tenho certeza, da PMDG. Resumo da ópera, vale a pena comprar um pedal, investir mais de R$1.000 num pedal para você ter esses comandos mais ao seu alcance, você ter a praticidade de você, ao invés de torcer o seu controle, né, que é o mais comum, você simplesmente usar o seu pedal para fazer o táxi e para você corrigir a aeronave durante pousos e decolagens? Vai depender da sua relação com o simulador de voo, como tudo que eu venho trazendo para vocês dizendo aqui. Se você é um jogador eventual e você não vai ter uma relação com o simulador de voo a longo prazo, não vale a pena você gastar mais de R$1.000 para você ter um equipamento desse em casa, que daqui a pouco vai estar parado e você vai ter perdido uma grana por isso. Então, não compre por impulso. Faça o julgamento correto de valor para que você não se arrependa depois. Se você ainda se vê voando daqui a alguns anos, então eu acho que vale a pena. Mas qual é a marca que você indica? Existem vários pedais no mercado, tá? E o que eu posso dizer é o seguinte: cuidado, porque existem pedais que aparentemente eles parecem ser fantásticos, tá? Só que tem um detalhe, o problema mais recorrente que eu encontro é problema no fio. O fio é muito fino, o plug é muito sensível, é aquele RJ plugzinho que eu esqueci o nome, RJ32, alguma coisa assim. É aquele plugzinho de telefone, sabe? Aquilo ali é danado para dar defeito. Então toma cuidado, verifica qual tipo de conexão que tem o pedal para você não se arrepender, porque é um investimento alto e não vale a pena daqui a 2, 3 meses você estar esquentando a sua cabeça mandando isso para assistência técnica para resolver um problema que você podia ter evitado. Esse aqui é conexão USB. Olha a grossura do fio. E você já está acostumado com plugs USB, então é muito mais simples de você usar. Esses pedais que eu estou me referindo, inclusive, você depende de ter um joystick da marca para que você possa usar o seu pedal. Esse aqui você usa com qualquer joystick, porque você vai conectar diretamente no PC. Você não vai conectar numa entrada específica de um determinado controle para que você possa usar o pedal. Então cuidado com essa questão. Você precisa observar o conector, o fio
fio, né, se ele te transmite uma segurança em termos de durabilidade, né, de resistência. Observado esses critérios, né, ou seja, vai permanecer durante muito tempo, se vê daqui a alguns anos ainda voando, que tipo de aeronave você voa mais, né? Mesmo que você não voe tantas aeronaves menores, que são as aeronaves que você vai sentir muito mais domínio sobre ela com o uso dos pedais, os aviões grandes você ainda vai ter a questão do freio, né, ao teu alcance, de uma maneira muito mais prática de ser utilizada, e o comando de trem de nariz que você configurando você consegue, tá? Usar também. Então eu acho que, dito isso, o importante agora é você verificar se o investimento na tua condição vale a pena, procurar um pedal que te transmita tudo que eu acabei de dizer, ou seja, seja compatível com qualquer joystick, você consiga conectar sem problema num computador, não dependa de um joystick para você fazer a conexão e uso, que tem uma garantia, como esse aqui, por exemplo, tem uma garantia aí de 2 anos, tá? É Logitech, é o pedal mais utilizado no Brasil, é esse aqui, tá? Assim, a maior parte dos pilotos que eu vejo por aí usa isso aqui. Inclusive quem tem joysticks extremamente modernos e cheios de recurso acaba optando por usar isso aqui de outras marcas, inclusive, tá? Então eu tô trazendo esse vídeo apenas para falar sobre pedais e esclarecer esse ponto que eu acho que acaba sendo motivo de muitas perguntas em mensagens diretas através do Facebook, Instagram e também lá no YouTube. Então, você que está aí, me diz se você usa algum pedal, qual é o teu nível de satisfação em estar utilizando um pedal, se você recomenda, qual você recomenda. Vai ser um prazer ler seu comentário e responder. Então, pessoal, vou ficando por aqui, espero que o vídeo seja útil. Dessa forma, conto muito aí com o seu like para ajudar na divulgação e fortalecer o Conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.